Bom dia, prezados humanos. Ah, Meu nome é Ferruccio Billich, PhD. Eu quero conversar com vocês hoje sobre gestão da criatividade, certo? Antes disso, vamos começar com um pequeno preâmbulo. Como é que eu me envolvi com criatividade? Em 1978, eu era professor da University of Southern California, ministrando a disciplina Planning of Systems, no mestrado em Systems Management. Esse programa podia ser feito tanto no campus esse mestrado podia ser feito tanto no campus em Los Angeles, como em organizações que tinham convênio com a universidade. Então, a maioria dos alunos, de fato, eram de organizações militares, que tinham convênio com a universidade. Então, em vez dos alunos irem até Los Angeles, a universidade mandava o professor para a organização militar para ministrar a disciplina, certo? Então, era esse o processo. E essa disciplina estava sendo ministrada em Barksdale Air Force Base, que fica em Shreveport, Louisiana. Nesse momento, Barksdale Air Force Base era o centro estratégico dos Estados Unidos, ou seja, o que mexe com as armas nucleares, que coordena o uso de armas nucleares nos Estados Unidos, tanto por submarinos, navios, aviões e foguetes, mísseis, tudo. Agora, nessa disciplina, Planning of Systems, tinha uma parte discutindo criatividade, que é um assunto muito importante para planejamento. Por isso eu comecei a me interessar por criatividade. E mais tarde eu desenvolvi também o conceito, método e técnicas de gestão de criatividade, certo? Nessa parte de criatividade, tinha um livrinho pequeno, mas bem gordinho, de umas 400 ou 450 páginas, do Papanek, que era relativo a design. Bem, criatividade e gestão da criatividade é um assunto bem longo, com muito conteúdo e levaria muitas horas para dissertar. A melhor maneira seria na forma de interação, orientador e orientado, né? Com testes de criatividade, exercícios de desbloquear criatividade e outras coisas. Por isso eu vou começar esse assunto com umas historinhas interessantes sobre o assunto, tá certo? Esse negócio de contar historinhas é devido à influência de um professor meu no doutorado, que ele era o Russell Lincoln Acuff. E ele ministrava a disciplina de metodologia de pesquisa. Ele conseguia encher um auditório de 180 pessoas e ainda ficavam pessoas sentadas na escada. Praticamente a universidade toda vinha assistir às aulas. E a única coisa que ele fazia era contar causos. Ou seja, situações em que ele desenvolveu pesquisa, certo? E, entremeando nisso, aparecia a metodologia, certo?
Agora, dentre os meus alunos na Barksdale Air Force Base, havia um aluno mais maduro e que ele era reverenciado pelos outros. Foi então que eu descobri, meus alunos, todos oficiais da aeronáutica, que eles me informaram que esse aluno era o maior herói americano vivo. E o nome dele era Charles Yeager. Ele era herói porque ele rompeu a barreira do som em 1947, ou seja, era um piloto de teste que em 1947 ele rompeu a barreira do som, tá certo? Bem, esse ano, 47, é o mesmo ano que eu nasci. Bem, inclusive acabou que eu acabei orientando a dissertação do mestrado dele, que foi sobre Human Factors and their Impact on Aeronautical Accidents, tá certo? Isso porque eu era um especialista, sou um especialista em transporte aéreo, porque fiz uma tese de doutorado onde incluía transporte aéreo, e também passei 1 ano e meio dando uma certa consultoria no US Department of Transportation. Agora, convém também lembrar que o Congresso americano fez uma lei especial válida apenas para o Charles Yeager e que dizia que ele podia ficar na aeronáutica por quanto tempo ele quisesse e fazer o trabalho que quisesse, tá certo? Ou seja, a aeronáutica não queria perdê-lo, deixar que ele fosse para empresas privadas, piloto comercial, assim por diante, mas manter esse herói na aeronáutica, justamente para usá-lo como marketing, né, para vários assuntos. Coisa semelhante poderia ter sido feito aqui no Brasil, né? Certo? O nosso astronauta, a aeronáutica pagou uma nota preta para mandar o astronauta para o espaço. Quando voltou, ele deu baixa na aeronáutica. Ou seja, a aeronáutica perdeu todo o potencial que ele tinha de divulgar a aeronáutica, fazer propaganda e marketing da aeronáutica, né? O Congresso do Brasil podia ter feito coisa semelhante no caso do nosso astronauta, tá certo? Ou seja, a gente nem sempre consegue copiar coisas boas que os outros fazem. Agora, o Yeager, ele tinha, em 47, ele era apenas um piloto, né? Em 78, quando eu orientei, ele já era coronel. E até o fim da vida dele já tinha virado brigadeiro, último nível da carreira da aeronáutica, tá certo? Agora, uma outra curiosidade em Barksdale Air Force Base, para ser o centro estratégico dos Estados Unidos, meus alunos fizeram uma demonstração nível de conhecimento instantâneo em qualquer parte do mundo, do Brasil, que eles tinham. Eu fiquei muito surpreso, principalmente com um sistema que eles tinham de comunicação. Eles tinham 5 sistemas de comunicação. Mas um deles, a maioria dos sistemas de comunicação pode ser jammed, né? Pode ser interferido com guerra eletrônica, né? Mas esse
quinto sistema não podia ser interferido. Era um sistema que usava a própria Terra como condutor da comunicação. Isso era o seguinte: os submarinos atômicos soltavam um cabo que ficava passando, rastreando no fundo do oceano, e através desse cabo eles se comunicavam, e através da Terra se comunicavam com a antena que existia enterrada na parte de Michigan, na parte norte do estado de Michigan, uma antena enorme, enterrada, e aí podia se comunicar com os submarinos nucleares sem possibilidade de ser interferida a comunicação, tá certo? Usando a própria Terra como condutor, tá certo? Bem, vamos falar de criatividade. Criatividade é uma das características mais importantes das pessoas, pois o trabalho bração será relegado aos robôs, né? Inclusive, parte do trabalho intelectual já vai ser relegado para inteligência artificial, robôs e assim por diante. Então, só o trabalho criativo é que realmente vai ficar ao cargo dos seres humanos, tá certo? E gestão da criatividade é para otimizar o processo de criatividade, tá certo? Então não adianta ter só criatividade se você não tiver um gerenciamento dessa criatividade para que seja um processo mais otimizado. Agora, existe uma infinidade de casos que afetam a criatividade. E elas são geralmente bloqueios, que podem ser psicológicos, sociológicos, culturais, religiosos, etc. Então, existe uma série de bloqueios que interferem com a nossa criatividade. Um dos exemplos que eu dou para meus alunos quando é presencialmente, eu peço para eles, em 30 segundos, me dizerem quantas maneiras diferentes conseguem usar um tijolo. O recorde é 22 maneiras diferentes, tá certo? Pouca gente chega a isso. Principalmente na primeira tentativa. Depois que a gente explica que eles têm vários bloqueios, na hora que você explica que pode tirar os bloqueios, por exemplo, quando eu digo, olha, você já pensou em usar o tijolo para matar alguém? Aí ninguém geralmente pensa nisso, né? É um bloqueio cultural, tá certo? Religioso, sei lá o quê. Então, é um modo de se reduzir os bloqueios e aumentar a criatividade fazendo isso. E existe uma série de métodos e técnicas para se gerar criatividade, tá certo? Existem inúmeras técnicas e métodos para melhorar a criatividade, tais como brainstorm, consulta, entrevista, etc. Como já fiz muitas pesquisas com gestão de criatividade, coleciono algumas curiosidades que lidam com a criatividade. Por exemplo, uma das profissões menos criativas é quem lida com contabilidade.
E uma das que são mais criativas são as que lidam com artes, né? Tá certo? Todos os outros ficam entre esses dois extremos, tá certo? Agora existe, parece, uma inter-relação. Você escolhe a área em que você quer trabalhar porque você já tende a ser mais fechado. E o curso acaba reforçando esse fechamento. Então, por isso que você fica menos criativo. Ao passo que você, quando escolhe uma área mais de criatividade como artes, né, é porque você já é originalmente mais tende para essa área e a própria área facilita você aumentar a tua criatividade. Portanto, existe um monte de métodos para se aumentar a criatividade, tá certo? E ela é correlacionada com a inteligência emocional, tá certo? A criatividade nesse aspecto. Uma das coisas que eu sempre uso com os meus alunos quando vou mexer com inteligência emocional é que, bem, os neurônios com quem você nasceu não dá para mudar muito, mas outras coisas dá. Então, por exemplo, aprenda a dançar, né? Aprenda a fazer teatro, aprenda outras línguas. Então isso aumenta a tua inteligência emocional e também a tua criatividade, tá certo? Quanto mais conhecimento você tem, mais criatividade, tá certo? Bem, concluindo, criatividade pode ser melhorada com técnicas e métodos e, portanto, pode ser gerenciada. Por isso, a gestão da criatividade. Por isso, todo coordenador de grupo ou tem por obrigação, inclusive, estimular a criatividade e ajudar a gerenciar a criatividade dos seus coordenados. Tá certo? Obrigado pela atenção e ficamos por aqui.